Eu quero que vocês abram suas Bíblias lá no livro de Tiago, capítulo 1, 21 a 25. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Nós estamos numa geração que todos sabem tudo. Todos sabem tudo. Hoje nós não temos mais inocentes, hoje nós não temos mais pessoas que não conhecem, pessoas que não sabem. Antes as comunicações chegavam até a gente, hoje nós somos a comunicação. Hoje você é a notícia, você que tira foto, você que filma, você que manda mensagem para os outros. Às vezes a notícia mal chegou no jornal, você já espalhou para meio mundo. Porque hoje você é fonte de informação. Basta ter um celular na mão. É ou não é? Somos fontes de informação. E como nós sabemos muito, algumas coisas a gente deixa passar em branco. E muitas vezes a gente está com todo o nosso conhecimento tão cheio que a gente não consegue receber mais nada. Por isso que tem aquela palavra antiga que falava, esvazia a sua xícara, lembra disso? Então vamos esvaziar um pouquinho a nossa xícara hoje, só para caber um pouquinho. Não atente para aquilo que você já sabe, procura aquilo que você não sabe. Não atente para aquilo que Deus já falou com você, mas procure por aquilo que Deus quer falar com você. A palavra de Deus não mudou, é a mesma. A Bíblia não muda, embora nós tenhamos já visto algumas insinuações que ela deveria ser atualizada. Engano, meu irmão. Talvez o modo de dizer sim, mas a essência para Deus não muda. É imutável. Entra rei, sai rei. Entra presidente, sai presidente. Nascem nações, morrem nações, mas a palavra de Deus não morre. Então vocês fiquem tranquilos. Não se assustem com o que está acontecendo. Simplesmente mirem a sua atenção para a palavra de Deus. Então, queridos, se houver esse pensamento, eu já sei de tudo porque está no Google, então, você sabe o que é a palavra indolente? A palavra indolente para nós tem um sentido de quê? De uma pessoa lerda. O que mais? Preguiçosa. Mas também indolente serve como insensível à dor. Você sabia disso? Nem eu, até o dia que eu fui pesquisar. Eu sei tudo, mas não sabia disso. Insensível à dor. Mas na frente vocês vão entender porque eu estou explicando isso. Mas eu quero falar um pouquinho sobre as notícias. E para começar a ministrar, eu quero relembrar um pouquinho sobre como funcionava
o conhecimento na antiguidade? É bem rápido isso, viu? Mas na antiguidade, as notícias demoravam para chegar. Hoje, é instantâneo. Você vê ao vivo. Mas, na antiguidade, segundo alguns relatos históricos que nós temos, as notícias demoravam para chegar. E tinha lógica. Não havia comunicação. A comunicação mais eficaz, mais rápida que eles descobriram foi o sinal da luz. Se alguém queria alertar alguma coisa ao outro, de longe ele acendia uma fogueira e o cara via aquela luz, não sei a quantos quilômetros longe. Não havia como se comunicar. A escrita não era muito difundida. Então, as notícias chegavam normalmente, de maneira oral, e assim eram retransmitidas. E o pouco que chegava escrito era para um grupo seleto de receptores. Essas notícias eram motivo de grande curiosidade, pois, além de escassas, chegavam com muita dificuldade e atraso aos lugares mais longínquos. Então, eram normais as aglomerações para relatos das últimas novidades. As pessoas se juntavam para ouvir. Lembra quando foi mandada aquela carta ao povo de Deus que estava cativo? A multidão deve ter se reunido para ouvir a mensagem que Jeremias tinha mandado. E assim foi até a época da Revolução Industrial. Até meados do século XVII, com a propagação do modelo jornal. A notícia vinha impressa numa folha só, talvez em duas, mas começou a circular de forma mais ampla, porém ainda muito limitada. E no século XIX, as comunicações foram impulsionadas por sua condução através de fios. Começou o telégrafo. Também, e, posteriormente, através das ondas de rádio, onde havia uma divulgação mais ampla, tomando importante fatia dos jornais, que até então eram os detentores da comunicação. Se a pessoa queria saber alguma coisa, ela tinha que ter um jornal. Aí o século XX trouxe-nos a televisão, onde, além de saber as novidades, veríamos as imagens, e isso afundou de vez os jornais. Hoje ninguém mais compra jornal, né? Praticamente acabou. Banca de jornal não existe. As famílias aqui no Brasil, até a década passada, ainda se reuniam à frente de uma TV para ver o noticiário das 20 horas. Aqueles que são um pouquinho mais erados se lembram disso. Dava 8 horas, que começava 8 horas o jornal. Era 8 horas em ponto. Começava o Jornal Nacional. Mas a família se reunia ali para ouvir o Jornal Nacional. As panelas paravam de bater. Barulho não havia. E ficava. E quando um falava, quieto, menino, escuta. Era assim. Quantos ainda sentam em família para ouvir um jornal? Quando sai o jornal, a gente já sabe tudo, já desde cedo. Não é isso? Ninguém mais vê jornal, ninguém mais se reúne. A internet ainda era muito restrita e lenta, e isso mudou, e agora nós temos a web jornalismo. O veículo da mensagem, então, já pode ser qualquer um que tem internet e um celular às mãos. Foi aquilo que eu disse aqui antes. Todos agora são disseminadores de notícias, sejam boas ou más. E em breve estará chegando para nós o 5G, que será outra revolução no uso da internet, pois iremos nos comunicar com as máquinas de maneira mais fácil, confiável e rápida. Há poucos dias a minha neta falou, vovô, eu quero comprar Alexa. Custa baratinho, vovô.
Falei, quanto é que custa isso? Para mim era um absurdo. Mas custa, parece que é R$300 ou R$400, não sei. Eu falei, nossa, mas está barato o negócio. Barato. Isso parece ser bom. E é bom. Se fosse ruim, a gente não queria ter. É bom. Mas já está tendo um preço que não nos preocupamos em mensurar. Sabe por quê? Porque estão atendendo às nossas vontades. A máquina atende às nossas vontades. Alexa, liga a TV. Alice ficou maravilhada. Eu quero isso, vovô. Eu também, eu quero isso, netinha. Alexa, acenda as luzes. Coisa maravilhosa, não é? Você fala e está tudo conectado, né? Temos aparelhinho que você conecta lá, não sei como é que funciona o negócio, mas eu sei que é assim. E você já pode falar, e logo, logo você vai falar com a sua geladeira, você vai falar até com o seu sofá, com máquina de lavar, você vai falar com tudo. Mas você tem falado com as pessoas? Um pouco diferente, não é? Aquela curiosidade dos tempos antigos de buscar a notícia, ouvir tudo e qualquer coisa, mudou, não há mais curiosidade. Porque nós temos ela aqui na mão. Nós agora somos a curiosidade. Nós é que motivamos a curiosidade. Eu não sei quantos já assistiram um filme, passou há muitos anos atrás. Mesmo quando ele foi lançado, eu não vi, porque era um filme muito infantil, que era para criança. E como eu não tinha criança em casa, agora eu tenho, né? Mas eu tive a oportunidade de ver esse filme agora, uns 2 anos atrás, uns 3 anos atrás. Eu não sei falar inglês, mas é aquele Wall-E. Como é que é? Wall-E. Wall-E. Mas assistam esse filme e tirem lições e conclusões. Porque hoje, quando a gente fica velho, a gente não vê um filme só para poder se distrair. A gente também tira algumas conclusões, a gente precisa tirar alguns princípios. Vejam como as facilidades tecnológicas afetam negativamente o nosso comportamento e façam um paralelo com a nossa realidade. Nossa curiosidade agora chegou a um ponto de procurarmos somente o que nos interessa. Você procura na internet o quê? O que está falando ou o que te interessa? É sim, não é isso? Aquilo que te interessa é o que você procura. Lá tem diversas notícias, assim, você só passa a vista assim, isso que me interessa, clique e busca. Você vê diversas coisas, você clica, eu quero esse. Você seleciona aquilo que você quer ver. Você seleciona o tipo de informação a ser recebida. Quando você começa a buscar determinada coisa, já começa a chegar para você mais imagens daquilo que você tem procurado. E da mesma maneira nós bloqueamos aquilo que a gente não quer saber. Ou não? Será que a gente faz isso na nossa vida relacional? Será que a gente bloqueia alguns assuntos que a gente não quer? Que a gente bloqueia algumas pessoas que a gente não quer contato? Será que a gente abre espaço para ouvir mensagens que a gente gosta de ouvir e fecha as mensagens que a gente não gosta de ouvir? Será que nós buscamos ministrações que nos agradem e nos esquecemos de buscar aquelas que nos desagradem? Eu não gosto desse tipo de mensagem. Está ficando complicado. Porque a mensagem não é para nos agradar. A mensagem é para nos direcionar, nos corrigir. Essa é a finalidade da palavra de Deus.
Isso criou um paradoxo. Nós ampliamos a comunicação para ficarmos mais isolados. Não é esquisito isso? Nós ampliamos a comunicação, nós podemos nos comunicar com todo o mundo. Outro dia atrás, era meia-noite e pouco, eu estava falando com uma pessoa no Japão. A americana falou: por que você está falando tão alto? Isso é hora de você falar? Eu falei: olha, é porque ele está no Japão. E você conhece alguém no Japão? Não conhecia não, mas ele pediu para entrar em contato com ele. Ah, tá. Para você ver como que a comunicação nos aproximou das pessoas que estão longe e nos distanciou das pessoas que estão perto. Isso é fato. Ficamos longe daqueles que estão perto e perto daqueles que estão longe. E qual o reflexo disso na vida cristã? Nós já falamos muito disso aqui, citando fatos e exemplos. Temos selecionado o que queremos ouvir ou com quem queremos falar. Temos nos ausentado da convivência cristã. A comunhão já não nos interessa mais, pois não tem nada a acrescentar. Eu já sei tudo. Notem que a comunhão, ou que na comunhão, nós somos o acréscimo. Você é o acréscimo, não tem nada para acrescentar, tem a sua vida, nós precisamos de você. Por isso que a gente se reúne em células, que a gente se reúne em família, que a gente se reúne em celebração. Você é o acréscimo, não tem nada para acrescentar, como? Estamos ali para somar e não para diminuir. Estamos prontos a dar e também a receber. Temos nos tornado preguiçosos para buscar a palavra de Deus, tanto quando estamos em solidão, quanto nos ensinamentos coletivos. Ensinamentos coletivos dentro de uma administração, dentro de uma escola de ministérios. Preguiçosos. Quando você vê o filme Wall-E, você vai ver... Eu não vou dar spoiler, não. Palavra nova que eu aprendi também, viu? Spoiler. Assista o filme. É filme para criança, é bom demais, viu? Então, chegamos à pandemia. E o que acontece? O que já estava difícil ficou potencializado e agora com boas justificativas. Por isso, cada um de nós, os que gritam, avisam, constituídos como os atalaias, lutemos, amados. Lutemos para que nenhum se perca, porque já tem vários perdidos. Vários. Vire-se para o seu irmão agora. Eu não tenho costume de fazer isso, e não gosto, mas acho que funciona, viu? Vire-se para o seu irmão e diga: preste atenção aí, ó. Fique esperto. Fique esperto, meu irmão. Chega mais. E você vai falar isso para as pessoas que você tem convivência. Então, agora nós vamos sair da introdução. A Bíblia relata acerca de um homem de Deus que vivia na Babilônia, longe de sua casa, e, por certo, ávido para receber notícias do seu povo e parentes. Eu me lembro que quando era mais novo, bem mais novo, uma carta de Goiânia para cá, demorava cerca de 10 dias. Mas era difícil ir para Goiânia, viu? Era caro as passagens, e era difícil a gente sair. Em 1994, uma carta do exterior demorava cerca aí de mais de uma semana, um pouquinho.
Você viu que a evolução já começou a ser rápido, né? E hoje, não chega carta nenhuma mais. Só cobrança, né? Essa chega. Mas carta não chega mais. Por quê? Porque você se comunica instantaneamente com quem você quer ou com quem você não quer. Antes, quando chegava uma carta, como é que a gente fazia, amados? Deixa eu procurar aqui com alguém que deve estar perto da minha idade, que é o Sebastião. Sebastião, você lembra quando a gente recebia uma carta? Você abria a carta, 5 páginas. Tinha gente que escrevia 5 páginas. As moças, então, botavam um coraçãozinho lá no final, fazia as bordas dela. 5 páginas. E quando chegava aquela carta, todo mundo queria abrir. Não abre, não. Essa carta é do papai. Ele abria a carta, aí quando ele abria a carta, todo mundo ficava lá no ombro dele. Lá. O que falei para mim? E a gente lia aquela carta, quantas vezes? Lia, relia, e a carta já era de 15 dias atrás, 20 dias atrás, 30 dias atrás. E havia um homem de Deus que vivia na Babilônia, longe da sua casa, e por certo era ávido por receber notícias do seu povo e parentes. Ele fazia parte da geração de descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Você já sabe quem é. Após a queda do Império Babilônico, os persas assumiram o reinado. Nesse tempo estava esse homem. Seu nome era Neemias. Abram lá no livro de Neemias. Na corte persa, Neemias possuía um cargo muito importante e de grande responsabilidade. Ele era o copeiro pessoal do rei Artaxerxes. Isso fazia dele um membro da corte real. Olha a importância desse homem, porque às vezes a gente pensa que era só um copeiro, sabe? Pensando de como que nós desvalorizamos hoje uma função que é de suma importância. Mas ele era uma pessoa que possuía grande influência e prestígio devido à sua proximidade com o rei e a confiança que ele desfrutava. É mesmo? É. Você acha que para ser copeiro do rei, qual a primeira coisa que o rei tinha que ter nele? Confiança. Confiança a gente adquire como? Conhecendo, andando, vendo as atitudes. Porque uma das funções desse copeiro era não deixarem fazer o quê? Matar o rei. Envenenar o rei, que era a morte mais conhecida da época. Então, precisava ser uma pessoa de muita confiança. No 20º ano do reinado de Artaxerxes, esse homem recebeu notícia sobre a situação caótica lá em Jerusalém. E a miséria do seu povo. Vão acompanhando aí no livro o texto, bem rapidinho assim, com a mão, que vocês vão ver. Onde é que estão as mensagens. Além disso, ele também ficou sabendo que os muros da cidade estavam destruídos e seus portões queimados. Olha a notícia que ele recebeu, olha a carta que ele recebeu. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontravam lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei
por alguns dias. O seu nome, Neemias, que significa o Senhor consolou. Imagine alguém identificado com esse significado. Certamente ele não seria uma pessoa indolente. Como? Como indolente? Estou falando de ser preguiçoso, não. Uma pessoa que sentir a dor dos outros. Você se importa com alguém além do seu umbigo, meu irmão? O que é que tem acontecido mais ultimamente? A gente sabe de notícia, não estamos nem aí. 500 mil mortos, graças a Deus que não foi nenhum na minha família. Morreu já 1 milhão e tantas de pessoas no mundo. São números. São números quando estão lá, quando estão aqui, amados, não são números não, é nossa carne. É nossa carne. As pessoas não se preocupam mais, ninguém se dói mais por ninguém. Mera estatística. As pessoas não sentem mais dores pelos outros. Não sentem. E com relação a você ver um casamento destruído, você ver um lar atacado, quantas vezes você já chorou? Quantas vezes, meu irmão? A não ser quando é o seu. Aí você chora de dor. Jesus não era indolente. Quando ele soube da morte de Lázaro, ele chorou. Mas ele já sabia que Lázaro ia morrer. Tinha um propósito na morte de Lázaro, mas isso fica para outra ministração. Mas ele chorou. Sentiu a dor daquelas irmãs. Sentiu a dor daquelas pessoas sofrendo. E ele se compadeceu delas. Ah, Neemias. Ele sentia a dor daqueles que estavam sofrendo, isso fez com que ele ficasse bastante angustiado, e ele jejuou e orou pedindo pela misericórdia de Deus sobre ele, orando pelas vidas lá que estavam distantes, anos que ele não sabia notícia, que não tinha notícia toda hora. Quando chegava alguém, não era muito fácil chegar alguém, dias, meses de viagem. Ele, quando soube, ele chorou. Ele sentiu a dor ali do povo. E ele orou e pediu misericórdia a Deus. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Ele fez pelos filhos de Israel, mas falou: eu sou culpado disso. Viu como a empatia aqui, como a gente cresce nesse conhecimento sobre o coração de Neemias. Neemias estava com a vida boa, meu irmão. Ele estava com a vida ganha. Um homem da corte, você acha que ele estava lá passando fome? Passando frio? Preocupado com alguma coisa? E você está no seu bem bom? A sua vida está boa? E a dos seus? Você tem se preocupado com os seus? Porque é fácil quando está tudo bem com a gente, olha. Barriga cheia, pé na areia. E quem está com a barriga vazia? Não estou falando só de comida, não. Pessoas sofrendo e nós não estamos nem aí. Ah, essa pandemia trouxe muitas coisas, viu? Trouxe revelação que nós só olhamos para o nosso umbigo. Nós queremos para nós, os outros deixa para lá, cada um cuida do seu nariz.
Depois, enquanto servia na corte, o rei persa percebeu a tristeza no semblante de Neemias. Ele perguntou qual era o motivo da sua tristeza. Neemias explicou seu problema ao rei e conseguiu dele a permissão para retornar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. Olha só. Orou a Deus, olha, você pode ir. Vá lá, faça a obra. Faça a obra do seu Deus. Vai lá, sara o teu povo, ajuda o teu povo, o que eu puder te ajudar, eu te ajudo. Deu carta, deu material necessário para todo o empreendimento. E o texto deixa bem claro que tudo isso aconteceu porque a mão de Deus era com Neemias. A mão de Deus era com Neemias. Após obter essa autorização necessária, Neemias partiu para Jerusalém. Naquela época, os muros e os portões de uma cidade simbolizavam a sua força, a sua dignidade. Daí se percebe a importância do trabalho pretendido por Neemias. Trazer dignidade novamente àquele povo que era o povo dele. Trazer dignidade. Levantar as pessoas. Essa é a nossa função, amados. Olha, quantas pessoas estão perdidas, caíram. É difícil. Pessoas que se perderam, pessoas que estavam em opróbrio, que estavam conosco, pessoas da nossa família mesmo que se afastaram, voltaram para o túmulo, voltaram, sei lá para onde que elas voltaram. E querem servir a Deus sozinhas. Sabe por que servir a Deus sozinho? Porque é melhor, porque não tem ninguém que buzina no meu ouvido. Eu seleciono o que eu quero ouvir. Eu seleciono quem eu quero ouvir, o que eu vou ouvir e quando eu vou ouvir. E se eu quiser ouvir. E bota mais alguma coisa aí. Não é assim que funciona? Agora, quando você vem para uma reunião, você vai ouvir o quê? O que aquele chato está falando lá. Vontade de ir embora? Tenho. Mas fica até o final, meu irmão. Ouça tudo. E aquilo que couber para você, pegue. Abrace com vontade. Ele foi nomeado como governador da província de Jerusalém, mas a Bíblia descreve o interesse do rei persa no retorno de Neemias. Falou, ó, você vai, mas você volta, viu? Você vai, mas volta. E segundo as Escrituras, ele ficou 12 anos nessa empreitada lá, viu? Naquela época tinha avião, tinha jato, ele podia ir e voltar, era fácil, mas sabe como é que é a coisa, né? Era muito trabalho lá, ele não dava para ir e voltar rápido. 12 anos. O rei tinha dado um prazo para ele, mas esse prazo, com toda certeza, o rei foi alongando devido à condição que se encontrava aquele povo. Quando chegou a Jerusalém, que está lá em Neemias 2, versículo 17 a 18, Neemias inspecionou os muros e contou seu plano ao povo, aos israelitas. O que é que a gente vai fazer? E todos concordaram em reconstruir o muro. Todos. Por que eu estou falando isso? Porque mais na frente vai chegar um momento que nós vamos precisar de ajuda de todos. A responsabilidade é nossa, não é só do Neemias ou de qualquer um, não. Neemias chamou a todos, venham ajudar nessa reconstrução, trazer dignidade novamente ao povo de Deus. Porque às vezes é fácil a gente ficar sentado e cobrar de quem está ali na frente para fazer as coisas. Não, amados. Todos concordaram em reconstruir o muro. Está escrito isso aí na Bíblia, viu? E eu cheguei a grifei aqui na minha palavra, porque isso aí falou muito forte comigo. Todos concordaram.
E foram divididos em grupos, cada grupo ficou responsável por construir uma porção do muro. Abram lá em Neemias 3, 8 a 12. Daqueles que estavam reconstruindo os muros. Ao seu lado, quem fez os reparos foi Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Ourives? Sim. Ourives ele tem muito trabalho pesado, não é? As mãos dele são calejadas pelo trabalho. Eu acho que as mãos dele não eram apropriadas para mexer com serviço pesado, não. Talvez você ache que você não é para você, mas é para você. Os ourives estavam trabalhando. Ao lado deles, Ananias, um dos perfumistas. Um homem, o quê? Aquele que trabalhava com odor, com perfumes, com ervas, com cheiro, com coisas finas, em lugares limpos, porque não podia se contaminar muito, porque o cheiro de uma coisa pode atrapalhar a sensibilidade de outras. Então, esse perfumista devia ser uma pessoa muito sensível. Estava lá, pegando no pesado. Eles restauraram Jerusalém até a muralha larga. Ao lado deles trabalhou Refaías, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém. Uma autoridade ali no meio, gente. Um cara que tinha posição e ação. Ao seu lado, Gedaías, filho de Aramufe, ou Aramaf, fez os reparos em frente de sua casa, e ao seu lado, Atos, filhos de Assabinéias, fez os reparos. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate, Moabe, repararam o trecho seguinte e a Torre dos Fornos. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém. Ele e as suas filhas. Olha as mulheres aqui na obra. Olha as mulheres trabalhando. Não só os homens, mas as mulheres estavam envolvidas. Cadê os filhos dele? Por certo, tinham morrido. Ou estavam presos em alguma outra nação. A palavra não fala, mas a palavra diz que eram as meninas, as mulheres, as senhoras que estavam trabalhando também ali. Será que seria fácil esse trabalho? Não, tinha adversários. Dentro do próprio povo, Neemias levou consigo todos os documentos que garantiam a legalidade de suas ações. Porém, mesmo assim, ele precisou enfrentar grandes oposições. A grande oposição contra o trabalho de Neemias partiu da parte de Sambalate, o Horonita, Tobias, o Amonita, e Gesem, o árabe. Rapaz, e cita o nome, viu? Essas três pessoas, juntamente com seus aliados, afligiram insultos e zombarias, arquitetaram ataques armados, planejaram uma emboscada para capturar Neemias e fazer-lhe mal. Depois vocês leem a história toda. Plantaram notícias de que o motivo real da reconstrução dos muros era uma suposta rebelião contra a Pérsia. Inclusive, tentaram induzir Neemias ao erro, fazendo com que ele pecasse por entrar num lugar que isso era permitido aos sacerdotes, para que assim pudesse infamá-lo, desacreditando-o diante do povo. Isso aí está lá em Jeremias 2, 19 a 20, Jeremias 4, de 1 a 14, e Jeremias 6, de 1 a 14. 52 dias o muro ficou pronto. E depois houve uma grande inauguração, onde todos foram lembrados e instruídos na palavra de Deus. E ali algo fenomenal aconteceu. Olha só. Olha lá no capítulo 8. Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça
diante do portão das águas. 52 dias foram para os muros, viu? Mas tinha muitas obras a serem feitas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que ficava em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. Amanhecer por volta de 6 horas, não é isso? 5h30, 6 horas. Até o meio-dia, 6 horas. Desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Ouvidos atentos é o que, amado? Prestando atenção. Prestando atenção. Comendo aquelas palavras. E aquelas palavras, ele lia ali na frente da multidão e eram retransmitidas pelos outros que estavam mais próximos. Porque aqueles que estavam lá no final não tinha megafone, não tinha microfone, as pessoas não podiam ouvir. Mas eram retransmitidas com fidelidade. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Wilquias, Maacéias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: amém, amém, é isso mesmo. Essa é a nossa vida, essa é a palavra de vida para cada um de nós. Você pode dizer amém também, meu irmão? Inclinaram-se a adorar o Senhor com o rosto em terra. Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabedai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Sabe por quê? Porque o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então eles dizem: vão para casa agora, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porção aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Aleluias. Meu irmão, olha a diferença. As pessoas entendiam, captaram aquela palavra, o coração delas se encheu, o coração transbordou. Como é que anda o seu coração, meu irmão? Frio como uma pedra de gelo. Não se condói com mais nada. Não se preocupa com mais ninguém. Quer viver isolado, sozinho. Só quer ouvir o que gosta, e quando gosta, e se gostar, e quando quiser. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque esse dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que tinham, e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Oh, aleluia! Não é importante, amados, isso? O povo se pôs a chorar porque entendia o que se lia.
só pela revelação do Espírito Santo que a gente vai entender a palavra de Deus. E abra um olho, viu? Abra um olho, que eu estou abrindo os meus muito forte. Sabe por quê, amado? Porque eu tenho medo de ser deixado para trás. E para encerrar, amados, aqui surge uma série de perguntas que eu quero passar. São 5 perguntas. A cada um de nós, você entendeu essa mensagem? Mas sente-se fraco? Você se sente um novo convertido? Eu falo isso porque quando eu me converti, eu tinha já 5 anos de igreja, eu me considerava um novo convertido. Você não é mais um novo convertido. Abra em Jeremias 1, versículos 4 a 10. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quantos eu enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olhe que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Gente, você quer mais alguma coisa que isso? Você quer uma palavra maior do que essa? Para a sua vida, pastor Daniel? Para a sua vida, pastor Wesley? Aqueles, é a segunda pergunta, que ainda não se decidirem em oficializar sua vida cristã. Aqui, sim. Muitos que ficam, sabe, é simpatizante. Maravilha, é bom termos simpatizantes. Mas simpatizante não vai ficar, viu? Não adianta ficar só comovido e sensibilizado pela pregação. Temos uma determinação para você. Leia lá em Atos, capítulo 2, versículo 37 a 39. Em Atos, quando Pedro ministra ali com muita unção, e as pessoas se arrependeram. Olha lá que diz: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é promessa, para vossos filhos e para os que ainda estão longe. Isso é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Posicione-se, meu irmão, meu amigo. Posicione-se. Se você estiver nos vendo depois, posicione-se. Terceira indagação: aos que receberam a iluminação de Deus, mas ainda estão reticentes, reservados, quietos, calados, fechados. Atos 22. Quando Paulo teve aquele encontro com Jesus. Quando Paulo teve aquele encontro com Jesus, ele perguntou: Senhor, o que devo fazer? Senhor, o que eu devo fazer? Ele colocou-se imediatamente diante da liderança do Senhor Jesus. O que estava comigo viram a luz, sem contudo perceberem.
o sentido da voz de quem falava comigo, mas Saulo sabia quem estava falando com ele. Então perguntei: que farei, Senhor? Talvez você está muito reticente, muito fechado, está aí na sua. Conversa com Deus. O que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que se deve fazer. Hã? Não é o Senhor que vai tocar no meu coração para falar com ele? Não, tem uma pessoa lá, você vai procurar lá um tal de Ananias. Quem? Ananias. E o Ananias estava temendo: meu Deus do céu, Senhor, o Senhor vai mandar esse homem que conhece da lei mais do que qualquer um, porque Saulo era um homem versado na Bíblia da época, um homem que sabia toda a lei, um intérprete da lei também. Aí Ananias ficou com medo: como é que eu vou receber esse homem? Não, moço. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão daqueles que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Olha só, um homem todo-poderoso recebe de uma pessoa que a gente nem não sabe direito quem é. Recebe uma palavra de cura. Na mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Porque terás... E agora? Aqui que vem a chave. Saulo, com toda certeza, aceitou, estava convencido, mas estava fechado ainda, pensando: será que é tempo? Não sei, como é que eu faço? Aí ele vai dar um aperto nele: por que te demoras? Por que você está enrolando, meu irmão? Eu falo para você aqui hoje. Por que você está enrolando? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Rapaz, eu conheço pessoas que estão há 15 anos juntos e nunca se batizou. É um simpatizante, e chega uma hora que não é mais simpatizante. Aí vai embora. Vacinado, porque ele já sabe tudo. Amados, essa pergunta: Senhor, o que deve fazer? Procure-nos, procure os seus pastores, nos dê permissão para chegar até vocês, porque hoje a gente está tão reservado, a gente está tão empoderado, que a gente não permite que as pessoas cheguem mais até a gente. É a nossa zona de conforto, a gente não quer que as pessoas adentrem na nossa intimidade mais. E isso mudou, sabe, de quanto tempo para cá? Dos últimos 15 anos para cá, 20 anos. A coisa agora está bem forte, as pessoas não querem mais que as suas intimidades sejam expostas. Dê-nos permissão para chegar até você. Deus tem um propósito em sua vida que será cumprido quando você se tornar disponível. Isso é uma outra ministração que também vai. Você já deve ter ouvido. A primeira coisa que o cristão fala: Deus tem um propósito na sua vida. E tem. E tem. Só não foi consumado ainda porque você não está disponível para isso. Quarto, há aqueles que estão afastados, aqueles que estão longe, que não congregam mais, sentem que pode viver sozinhos, alimentando-se de notícias em sua casa ou no seu celular. Você também tem uma responsabilidade com a autoridade que lhe foi confiada, e isso lhe será cobrado. Lembre-se lá dos talentos. Lembre-se disso. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras.
Não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais visto, gente, nunca teve tão perto essa palavra, né? Tanto mais quando vedes que o que, amados? O dia se aproxima. A palavra foi escrita, não foi para aquela época, foi para hoje. E aqueles que se sentem indignos, eu quero que você abra lá em Isaías 6, de 1 a 9. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz daqueles que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Qual é a sua resposta, meu irmão? Não fale isso só para complementar. Você está disposto a isso, meu irmão? Você está disposto a isso, meu irmão? Então disse ele: vai, diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Hoje o que tem mais acontecido, as pessoas não estão vendo mais Deus, porque não buscam mais Ele. Você ministra, as pessoas não entendem mais. É a nossa hora. Qual que vai ser a sua resposta, meu irmão? Eu quero que você fique de pé. Todos nós aqui junto comigo de pé. Você quer fazer essa... Ou você quer dar essa resposta, não para mim, mas para Deus? A quem enviarei? Quem irá por nós? Me fala, meus amados. Você está disposto a essa boa obra? Então diga: envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Não tenha medo de pronunciar essas palavras. Não tenha medo. Os anciãos se prostram